Bom, muito bem. Eu vou ser direto, que desde logo fica aberta aqui para que com igual intensidade venham os questionamentos, né? Eu inicialmente quero fazer uma digressão a respeito de mundo virtual e mundo real, né? Existe um mundo virtual, que é este aqui, o das salas de aula, das solenidades, das manifestações públicas, em que tudo é muito bonito, não sei o quê. Existe o mundo real, né? O mundo dos banheiros sujos, né? Onde pessoas muito decentes fazem as maiores porcarias, fazem xixi no chão e tal, né? O das favelas, o dos bastidores, o da internet, onde um mesmo fato vai se desenrolar de maneira diferente, né? O princípio da liberdade de imprensa no mundo virtual, eu também acho que deve ser absoluto, né? Afinal de contas, ideias, você combate com ideias, né? Isso pressupõe, naturalmente, que, no caso do jornalismo profissional, sigam-se as regras e as reportagens tenham sido produzidas, os textos, dizem matérias, né? Os textos, né? São produzidos de boa intenção e o jornalista só erra quando foge ao controle dele, a capacidade de dizer as coisas. No mundo real é tudo mais complexo, né? No mundo real, o que está acontecendo? A imprensa perdeu o monopólio da informação. Cada cidadão hoje é um produtor de conteúdo e vai colocar o conteúdo do jeito que ele quiser, né? Agora, o mercado, neste momento, mais que nunca, ele demanda emoção, ele não quer nada com a razão, né? É o caso que outro dia um empresário estava lamentando que o leitor, ele não quer nada importante, ele quer coisas interessantes, coisas que mexam com o entusiasmo. Religião, futebol, novela, essas coisas, né? Não por acaso, o jornalismo, se nós formos os anos da Lava Jato, é emoção pura. Razão nenhuma, ou nem tanto, né? Mas emoção bastante. Então, o que acontece? Se um chefe de restaurante for se preocupar com nutrientes na hora de compor os pratos, que sucesso ele vai fazer? Nenhum. Então é o caso do jornalista. Ele não trabalha mais com nutriente, ele trabalha só com sabor, porque ele sabe que o que faz sucesso é sabor. Muito bem. Agora, isto acontece apenas entre os descerebrados e os desocupados da internet, que adoram falar bobagem, né? E que adoram reproduzir mentiras, mesmo sabendo que são mentiras, mesmo sabendo que vai prejudicar pessoas. Não. O jornalista, a circulação dos jornais impressos caiu de 2014 para 2019 numa proporção da faixa de 200 mil para uma proporção de 70 mil. A Folha de São Paulo hoje está com uma tiragem de 86 mil exemplares. Se nós tirarmos daí as assinaturas que são feitas por órgãos públicos, empresas, que recebem o jornal sem abrir, ninguém lê, esse número cai mais ainda, né? Então nós temos os grandes instrumentos, tá? O Google, o Apple, o HBO vão tomar conta do entretenimento e também do fornecimento de conteúdo. Portanto, qualquer coisa que a gente esteja discutindo aqui hoje sobre liberdade de imprensa com a cabeça na imprensa tradicional não vai valer mais daqui a um período muito curto, né? Eu estava puxando por aqui uma notícia para exemplificar sobre a intangibilidade do direito de imprensa, né? Publicou-se 2 ou 3 anos atrás que para festejar uma medida provisória que o Eduardo Cunha conseguiu para o André Esteves,
ele lhe pagou 45 milhões, e dá lá o número da MP, que seria 608, que foi feita para beneficiar o BTG, e reuniram-se aqui em Brasília o André Esteves, o Eduardo Cunha e mais 3 empresários num jantar que foi inclusive filmado. E essa informação está num documento que foi encontrado na casa de um funcionário do Delcídio de Oliveira. Bom, muito bem. Na vida real, né, esses empresários não se conheciam, os citados na nota, essa MP nunca existiu, e a MP que saiu não foi a favor, foi contra o BTG, prejudicou. Isso gerou, entre outros motivos, a prisão do André Esteves, né? Essa notícia foi muito reproduzida, foi muito aplaudida e decantada, não sei o quê, só que era o rascunho de uma nota que o chefe de gabinete do Delcídio tinha feito para passar para o Lauro Jardim. Né? Liberdade de imprensa para isso? Eu acho que não. Né? O Supremo abriu um inquérito para investigar ataques contra o Supremo. Por quê? Porque a Lava Jato queria emparedar o Supremo e, para intimidar os ministros, começou a plantar nota, tudo quanto foi lado, para constranger e intimidar os ministros. Né? Contra o Gilmar Mendes, houve um auditor da Receita que escreveu num pedaço de papel que ele tinha praticado os crimes de corrupção, tráfico de influência, lavagem de dinheiro e mais não sei o quê. Fundamento para isso? Não tem. Praticou, pronto. Né? Aí, como houve muito rebuliço, descobriu-se que o mesmo documento tinha sido produzido contra outras 134 autoridades públicas, sem nenhum fundamento. Contra o ministro Barroso, recentemente, se disse que ele teria favorecido a líder, que, quando ele era advogado, ele produziu pareceres, e que, portanto, ele não poderia ter julgado, mas informa na notícia que ele se deu por impedido em todas as matérias que envolviam o DPVAT. Né? Com o que eu sei de jornalismo, eu não sei como é que você pode atribuir uma suspeita a alguém dizendo que essa pessoa não participou de nenhum julgamento a respeito dessa matéria. Em relação ao ministro Toffoli, um delegado conseguiu que o Marcelo Odebrecht o envolvesse numa tramóia da qual ele não tinha participado, né, mas que foi evidentemente produzido para que se envolvesse o presidente do Supremo. Todas essas notícias, elas são produzidas na véspera de algum julgamento. Um recurso que os acusados, os réus, também usam. Eles tentam produzir um fato imediatamente antes de um julgamento, para interferir nesse julgamento. Até mesmo o ex-presidente Temer, que foi cassado, assim como foi cassado com cedilha, né? O ex-presidente Lula, divulgou-se que ele tinha estimulado o Joesley a comprar o silêncio do Eduardo Cunha, talvez também do Funaro. Não era isso que estava ali? Qualquer um que ouvisse ia ver que é uma coisa confusa, etc. e tal, mas que era uma forçação de barra. Mais uma notícia que foi forjada. Eu acho que a liberdade de imprensa deve existir até para mentir. Agora, vamos examinar culpa e dolo. Claro. Se foi produzida com o objetivo de prejudicar alguém, né, de derrubar um governo, né, mesmo que seja o governo Bolsonaro, né, isso não pode ficar por isso mesmo, de maneira alguma. Eu invoco aqui o professor Manuel Jorge,
nosso diretor adjunto da escola, que disse: todo direito fundamental é restringível. Butch, aí, com toda a minha deselegância, vou discordar de você. Se o detento estiver matando alguém, se ele tentar matar alguém, ou seja, um carcereiro, seja sim, um policial que esteja assistindo, ele não vai falar: senhor, por gentileza, não, ele tem que impedir. Já disse aí o Oliver Holmes, não existe liberdade de expressão para gritar fogo num teatro cheio. Né? Então, me machuca chegar e dizer assim que, olha, se o juiz souber que um crime vai ser cometido por um jornalista, ele deve impedir. Eu acho que deve impedir, sim. Eu acho que deve impedir. Então, eu acho que não é só o Carluxo que não pode fraudar a informação para prejudicar pessoas. Eu não posso. Né? Jornalista nenhum pode. Né? Aí é preciso decidir como que nós vamos tratar esses abusos. Seja o jornalista com diploma, sem diploma, ou seja o Carluxo. Mas é preciso uma atitude firme em relação a isso. Eu já fui condenado com muita justeza, né? E se eu fosse impedido de publicar a informação, uma vez eu disse que o delegado Zubikov da Polícia Federal tinha sido preso, uma informação que nos foi passada, ela não quis errar certamente, pela procuradora Janice Ascari. Eu noticiei que o delegado tinha sido preso, ele não tinha sido preso. O delegado, se ele me avisasse, eu tirava a notícia do ar, eu pedia perdão, eu ajoelhava, mas não, ele foi pela via judicial pedindo dinheiro. Né? O engraçado é que depois, no dia da audiência, ele veio dizer que desistia da audiência se eu conseguisse arrumar a situação dele com a Janice. Né? Aí, o meu erro, então, não foi tão grave quanto os erros que esse cidadão praticava. Eu fui condenado e não dei um pio, paguei e achei que devia pagar mesmo. Agora, teve uma outra situação que envolvia o senador Bornhausen e o Banco Araucária. Numa entrevista para consultor jurídico, o procurador Luiz Francisco de Souza, ele nos disse que o Banco Araucária pertencia à família Bornhausen. Eu publiquei isso. Tempos depois, o procurador foi numa CPI, onde ele repetiu a mesma coisa, está até hoje reproduzido nos anais do Congresso, na Globo, todo mundo reproduziu essa notícia. Mas o Bornhausen já tinha tirado o corpo do banco, já não era mais do banco. Né? Muito bem, então fui processado por ter divulgado aquela história. O Luiz Francisco de Souza declarou em juízo que ele não tinha dito isso. E conseguiu ser excluído do processo. Fiquei eu. O processo está fazendo 18 anos, eu estou respondendo até hoje por isso. O TRF mandou voltar agora para a primeira instância, o que sinaliza que ainda vai demorar muito tempo. Eu não acho que eu estou respondendo ao processo justamente. Basta procurar no Google que vai ver que o Luiz Francisco falou isso. Né? O outro interessante que eu enfrentei também foi um mutirão que havia no TJ de São Paulo para livrar o estoque de processos, que estava enorme, e o CNJ, errado, da minha maneira de ver, decidiu que não se pagaria jeton a quem fizesse uma segunda ou terceira jornada no tribunal, além de trabalhar na sua vara, trabalhar no TJ. É evidente que os juízes que estavam lá foram embora. Né? 3 juízes de Guarulhos que não foram citados na notícia que nós demos, não demos o nome de ninguém, apenas dissemos que as câmaras de mutirão tinham sido desativadas. Nos processaram porque nós insinuávamos que eles eram mercenários. Mas nunca. Eu estava do lado deles, eu não estava do lado do CNJ. A notícia não divulgou. Bom, em suma, né? Eles ajuizaram a ação, como tantos outros têm feito, num juizado especial deles, em Guarulhos, no fórum deles. E eles ganharam. A turma recursal fica, igualmente, no fórum de Guarulhos. E eles ganharam. Eu estava numa época que eu não recorri ao Supremo, porque como nós fazemos o Anuário da Justiça, tem um processo nosso no STF, no mínimo, constrangedor. Você entrevistar um ministro que vai julgar o teu caso.
E então perdi também R$ 9.000 por pessoa ali na época, né? E para finalizar, eu entro num caso que tangencia o direito ao esquecimento, que eu acho uma coisa muito importante, um assunto muito importante de se examinar. Um cirurgião plástico de Belo Horizonte deformou o rosto de uma paciente. Foi condenado por negligência e imperícia. Essa notícia nós tiramos do site do Tribunal de Justiça de Minas, que divulgou a decisão corretamente, e nós reproduzimos. 5 anos depois, esse médico entra também no juizado especial e pede indenização com um argumento que eu acho que se deve prestar atenção nele. Ele falou, olha, eu fui condenado a 2 anos de prisão a isto. Eu não fui condenado à execração pública. Eu já paguei a minha dívida com a sociedade. Eu não acho que essa notícia deve ficar eternamente esfregando na minha cara que eu sou um negligente e pratico imperícia. Não que eu dê razão a ele, mas eu acho que tem que se discutir isso também. Então ele queria que a notícia fosse retirada e também pedia indenização. Ele também ganhou, né? Eu acho que é uma questão boa para se discutir. O grau do dolo e a responsabilização de quem publica notícia que prejudica pessoas. E 2, se uma notícia que depois seja superada pelos fatos, digamos, uma pessoa hoje é acusada de ter roubado, depois ela é absolvida, só que fica na internet apenas a notícia de que ele foi acusado de roubo, né? Ou tantas outras. Então, eu acho razoável, pessoalmente, o direito de ter a notícia atualizada, que a informação não será tirada do ar, não. Mas ela vai dizer que, posteriormente, o cidadão foi absolvido, ou posteriormente não foi absolvido por falta de provas, ou não foi absolvido, ele simplesmente não foi condenado, né? Ou não se confirmou, mas que se ressalve. Eu acho esse um elemento importante, porque a internet está no planeta e está pela eternidade afora. Não há que se tolerar que uma notícia errada fique lá, porque em respeito à história, porque senão nós vamos nas bibliotecas e jogar os livros que falam do Hitler fora, sei lá, essas bobagens que se falam, e as que também não são bobagens, mas que são importantes para levar em conta. Dito isto, eu encerro e recebo com todo respeito as eventuais perguntas. Muito obrigado.